tu que tava dizendo, Bolsonaro preso, se senta logo. Se senta coisa ruim, se senta jumentinho. Se quiser deitar também pode, só não pode é ficar esperando. Ou então... Pessoal, muito grave. Se organizou um verdadeiro golpe, puxado pelos bolsonaristas, mas chancelado pela mesa diretora da casa. Tá suspenso! Ninguém prende Bolsonaro até o final de 2026! Em uma semana de boas notícias para a direita brasileira, STF sofre uma derrota histórica e não poderá prender Bolsonaro. Com a saída de Bolsonaro do hospital, um ato pró-anistia no dia 7/5 e um vídeo de Nicolas Ferreira que viralizou falando sobre o golpe que teve do INSS, o Brasil começa a ter um ar de esperança, enquanto a esquerda chora e começam a falar do Bolsonaro e da direita brasileira, que isso é errado, que não pode acontecer. Mas a verdade é que começa a nascer uma esperança para o povo brasileiro. Em defesa da democracia! Valeu, hoje o parlamento se engrandeceu. Estamos aqui num dia histórico para resguardar o parlamento e retomar as nossas prerrogativas. Federal, o andamento da ação penal contida na petição número 12.100 em curso no Supremo Tribunal Federal. Artigo 2º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara dos Deputados, 7 de maio de 2025. Nesta sessão, a presente resolução determina o imediato encaminhamento desta resolução ao Supremo Tribunal Federal. Desta sessão. Atenção, petezada, vamos parar de chororô aí nas redes sociais. O inquérito contra o Ramais está trancado, beneficiando o capitão Bolsonaro. Pra tu que tava dizendo, Bolsonaro preso, se senta logo. Se senta coisa ruim, se senta jumentinho. Se quiser deitar também pode, só não pode é ficar esperando. Ou então falando, Bolsonaro peixe. Meu jovinho de gadinho não aguenta isso todo dia, jumentinho. O STF levou uma lapada. E detalhe, tudo dentro da lei, viu? E se for chorar, mande áudio. Que eu quero ver Petica chorar. E antes que tu venha falar que o STF venha tornar isso inconstitucional, aí eu vos digo, STF faça isso. Só assim talvez o banana, talvez não, com certeza o banana do Hugo Mota venha pautar a anistia. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Beijo do gadinho. Tinha se manifestado, dito ali até onde a Câmara podia ir, mas a Câmara praticamente ignorou o que disse o Supremo Tribunal Federal e acabou de aprovar, então, por 315 votos a 143, a suspensão da ação penal que corre no Supremo Tribunal Federal contra o deputado Alexandre Ramagem. E o presidente da Câmara, Hugo Mota, já está nesse momento promulgando também essa resolução. Isso é um projeto de resolução. Por se tratar de um projeto de resolução, ele não precisa passar pelo Senado Federal. Então, o presidente Hugo Mota já está nesse momento, inclusive, promulgando esse texto para que ele tenha validade imediata. E como você bem colocou, Marcelo, ele pode abrir a possibilidade não só para o deputado Alexandre Ramagem ter a suspensão da ação, mas para outros réus também. Isso porque o projeto de resolução não cita, não especifica para quem que é a suspensão dessa ação penal que está correndo no Supremo Tribunal Federal. O ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, ele chegou no finzinho do mês de abril a enviar um ofício para a Câmara dos Deputados explicando até onde a Câmara poderia ir, até onde a Constituição previa de fato que a Câmara deveria se manifestar em relação a uma ação penal contra um parlamentar, né? No caso aqui a Câmara dos
Deputados, já que Alexandre Ramagem é deputado federal. Só que o relator Alfredo Gaspar ignorou as orientações do ministro Cristiano Zanin e isentou, então suspendeu totalmente a ação penal que trata aí de 5 crimes contra o deputado Alexandre Ramagem. Dando uma resposta para recuperar o poder que a ela é garantido. A Câmara tem, o Congresso tem poder garantido pela Constituição. O que tem acontecido é o Congresso vota, pensa ou repensa e pouco importa porque o que vai decidir é o ministro do Supremo Tribunal Federal. Neste momento ainda pode ser feito por decisão monocrática, porque você se lembra lá atrás, o Senado até avançou contra decisões monocráticas, ou seja, uma decisão monocrática do ministro não pode prevalecer sobre uma decisão de colegiado, ou seja, dentro, por exemplo, da Câmara dos Deputados, ou uma decisão do Executivo. Neste momento, como a Câmara não votou ainda especificamente isso, vale o entendimento anterior, que é o que o ministro do Supremo tem feito com muita frequência. Nesse caso especificamente, em que pese a argumentação de juristas que dizem isso seria inconstitucional. Escuta, vamos olhar para uma coisa inconstitucional, é reduzir o Congresso Nacional a pó. Por culpa, inclusive, do próprio Congresso Nacional. E isso é inconstitucional. É acabar com a separação dos poderes. É acabar com um dos poderes, mesmo que seja, digamos, numa narrativa ou numa decisão do Supremo. Não. O Congresso continua existindo. E precisa se fazer valer. Eu confesso que não imaginava que esse momento fosse acontecer. Porque ficava eu pensando, o PL, aquela turma do Bolsonaro, eles querem trancar o Bolsonaro. Mas eu esperava, Jandira, que fosse surgir uma proposta intermediária. Uma pauta de julgamento penal do Supremo Tribunal Federal ser trancada por uma decisão da Câmara dos Deputados é uma proteção corporativista a um golpista, como é o Ramagem, e, além de tudo, pode significar um trancamento do processo do Jair Bolsonaro. Saudade de vocês, de voltar abraçados pelos 4 cantos dessa pátria maravilhosa. Um ato profético, um ato que Deus colocou no coração do nosso pastor Silas Malafaia. A emoção fala mais alto nesse momento. Atenção, pessoal, baixem as cabeças. Bolsonaro 26! Tá cansada, Renata? Tô, mas Eu tô atenta, estamos serenos e vigilantes, né? Então, a gente tá cansado. Você deve estar cansado também, tá todo mundo cansado. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Beijo do gadinho.